Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bom estar com você. Mais uma meditação da palavra, dia 27 de junho, dia do Senhor. É a palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5 em diante. Ou melhor, capítulo 5, versículo 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Gente, que evangelho fascinante, né? De curas, de milagres pela fé. Pela fé. Talvez você também está precisando de milagres. Lembre-se que é a fé que cura. Nós estamos diante de Jairo, que chama o Senhor: "Minha filhinha está nas últimas." A filhinha de 12 anos já estava morrendo. "Vem e põe as mãos sobre elas para que ela sare e viva." Olha a fé deste homem. "Vem, Jesus. Vai lá na minha casa, minha filhinha, 12 anos, morrendo. Se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai sarar, ela vai viver." E Jesus foi. Só que era uma grande multidão que o comprimia. Para o desespero de Jairo, Jairo estava desesperado. Jairo sabia que a filha dele estava nas últimas. Veja que a palavra é: estava nas últimas. E aí vê aquela multidão e ninguém deixa Jesus andar. E para piorar, Jesus para. Porque diz que agora uma mulher o tocou e saiu dele uma força. E os apóstolos falam: "Olha, mas todo mundo está te apertando, agora você quer saber quem te tocou?" E preste atenção: alguém me tocou diferente. Está todo mundo me tocando, mas tem uma pessoa que me tocou com fé. E Jesus percebe quando alguém o toca com fé. Então existe uma diferença em tocar em Jesus sem fé e com fé. Jesus sabe quando você toca com fé. Por isso eu quero convidar você a tocar hoje em Jesus com fé. E quando você toca ele com fé, ele sabe que ali tem um toque de fé. Ali ele sabe que tem um pedido de um milagre. Ali ele sabe que tem um pedido de uma graça. Mas veja, tudo isso está atrasando o milagre de Jairo, hein?
E Jesus conversa, e Jesus conversa, e Jesus vem, e a mulher fala, fui eu, e ela tinha só tocado. Olha a fé dessa mulher: se eu tocar no seu manto eu ficarei curada. 12 anos de hemorragia, minha gente, sangue. Imagina você, mulher, uma menstruação que não para, 12 anos jorrando sangue, uma mulher que já era anêmica com certeza, 12 anos jorrando sangue. E porque ela acreditou, tocou no manto de Jesus, ela foi curada. E aí chega a notícia trágica, porque às vezes mesmo pedindo graça para Jesus, talvez você mesmo indo para a igreja, você mesmo buscando o Senhor, você ainda recebe notícias ruins. E olha a notícia ruim que Jairo recebeu: pare de incomodar o mestre, tua filha morreu. Jesus ouviu a notícia. E preste atenção, você nunca deve desanimar, você nunca deve ter medo. Jesus disse para ele: não tenhas medo, basta ter fé. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, não tenha medo, basta ter fé. Talvez essa enfermidade que você esteja vivendo, talvez esse momento difícil que você esteja vivendo, não tenha medo, basta ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. Tira este medo do teu coração. Entenda que é Jesus quem dá a última palavra para tudo. É Jesus quem dá a última palavra para tudo. Mesmo essa menina tendo morrido, veja, Jesus foi lá, ressuscitou ela. 12 anos. 12 anos de um fluxo de sangue. 12 anos Deus cura essa pessoa. Para Deus nada é impossível. E eu quero declarar para você, na tua vida, nada é impossível. Não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.